Na parte da reprodução bacteriana, a gente tem que pensar naquilo que a gente falou lá antes, né, quando a gente estava conversando um pouquinho sobre essa característica de perpetuação das características hereditárias, das suas características genéticas, tá? Então, a reprodução bacteriana, ela na maior parte das vezes, acontece por bipartição. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui no slide. Mas ela acontece por bipartição e formam o quê? Indivíduos geneticamente idênticos, formam os clones, beleza? Então, você tem essa característica nas bactérias, principalmente pelo fato disso ser um mecanismo muito rápido de proliferação. Então, você vai ter ali um momento onde a bactéria encontra uma condição ambiental ideal para ela, adequada para ela, e aí ela vai começar a se multiplicar, vai começar a se reproduzir. Então, ela vai começar a ter essa bipartição, vai começar a fazer a reprodução assexuada e gerar vários clones. Isso faz com que ela consiga, né, de uma forma geral, obter o que ela precisa ali do ambiente, infectar quem ela precisa, células que ela precisa destruir, etc. Beleza? Então, isso é um movimento aí de uma vantagem da questão da reprodução assexuada, que é a multiplicação muito rápida dos indivíduos. Ela vai duplicar o seu DNA, vai se dividir e você já tem o dobro de indivíduos ali. E se você colocar isso, né, numa exponencial, você vai ver que ao longo do tempo, cada multiplicação vai aumentando muito mais a quantidade de indivíduos. Porém, você tem uma menor variabilidade genética, porque são todos clones, são todos parecidos. Então, se você tem algum evento, algum efeito, algo externo do ambiente que consiga destruir aquela cepa, aquela variedade daqueles clones, vai ser todo mundo destruído, beleza? E aí, como que aumenta, então, a variabilidade genética das bactérias? Aí é um outro processo de reprodução que a gente vai ver aqui também, que é chamado de conjugação, beleza? E que está relacionado àquele plasmídio que eu falei para vocês lá no início dessa parte de bactérias. Show de bola? Então, dá uma olhadinha aqui para esse slide onde mostra a reprodução bacteriana para você entender isso. Vamos lá. Então, a gente tem primeiro a parte da reprodução assexuada, né, onde você vai gerar clones, e como eu falei, isso é vantajoso porque você gera uma quantidade muito grande de indivíduos em um espaço muito pequeno de tempo, mas são todos iguais. Então, se você tiver alguma coisa ali que consiga destruir essa variedade genética que são esses clones, você vai acabar com todos eles de uma vez só. Show? Então, aqui, ó, a gente tem esse processo exatamente sendo demonstrado da replicação aí, da reprodução assexuada, né, desses clones. Tá? Então, a gente tem a replicação do DNA, inicia na origem da replicação, beleza. Aqui é o passo a passo que a gente não precisa se ater isso agora. O que importa é que você vai ter um indivíduo A, né, dando origem a dois indivíduos A, exatamente iguais. Geneticamente falando, são idênticos. Show de bola? E aí, vamos lá, apagando isso aqui. Agora a gente vai ter aqui, ó, a questão da conjugação, que vai conferir a maior variabilidade genética dentro das bactérias. Inclusive, lembrando aquele fato que eu falei para vocês, né? A conjugação, ela está muito associada à questão do plasmídio e está bastante associada, inclusive, à capacidade das células bacterianas de se tornarem, né, de existirem aí algumas cepas resistentes a antibióticos. Então, eu vou colocar aqui, ó, resistência a antibióticos. Beleza? Então, a ideia da conjugação, como é que funciona? É você ter aqui, né, uma célula bacteriana que tenha um plasmídio aqui, né, a outra tem outro plasmídio aqui, e aí uma delas vai transferir o plasmídio para outra
e assim por diante acontecendo ao longo, né, de várias células. Você observa, né, que esse pilo sexual, que é uma estrutura que vai fazer a ligação de uma célula à outra para poder possibilitar essa transferência do plasmídio, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui também. Então, essa célula, esse indivíduo aqui, ao mesmo tempo que ele está interligado com esse outro, ele também está interligado lá em cima com algum outro organismo, com alguma outra célula. Então, elas fazem essa conjugação de uma forma grande, né? De uma forma ampla, para poder realmente misturar aí, vamos dizer assim, esses plasmídios a ponto de gerar realmente uma variabilidade genética considerável, beleza? E aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre as árqueas, show? Então, quando a gente começa a falar um pouquinho mais sobre as árqueas, tem que lembrar que as árqueas são as antigas arqueobactérias. Como eu falei, elas eram classificadas como bactérias, né? Mas hoje, através de algumas diferenças que são significativas, principalmente na sua parte molecular, elas já são caracterizadas, já são classificadas como um domínio à parte. Então, elas são muito mais próximas, inclusive, dos organismos meu Deus do céu, eucariontes, beleza? Então, vamos lá. As antigas arqueobactérias, como eu falei, então, classificadas anteriormente junto com as bactérias, por isso que elas continuam no reino Monera e por isso que a gente vai continuar estudando elas dessa maneira, porque tem realmente características que as aproximam, tá? Porém, elas diferem das bactérias, principalmente quanto à questão da morfologia, e aí a gente fala também, inclusive, da sua membrana plasmática, né? A composição da membrana plasmática é muito mais parecida com os eucariontes do que com os procariontes, tá? Metabolismo, principalmente aí a gente está falando, né, de como ela vai se comportar metabolicamente e composição do RNA ribossomal. Então, os ribossomos, o RNA ribossomal dessas árqueas, ele é muito mais próximo, molecularmente falando, dos eucariontes do que dos outros procariontes, que são as outras bactérias. Show de bola? Aí a gente tem algumas questões a respeito das características dela, né? Habitam geralmente locais inóspitos, e aí, como eu estava falando, né, elas habitam locais de altas temperaturas, acidez, salinidade, e aí elas têm também aquela característica que eu falei para vocês, né, quando a gente estava falando só sobre metabolismo de uma forma geral. Agora, quem são as que fazem a metabolização, que eu falei, com liberação do metano, né? Que são exatamente as árqueas que vivem associadas principalmente ao trato digestório. Tá? Ao trato digestório, relacionado aí normalmente aos ruminantes e também aos seres humanos. Por isso que as nossas flatulências têm o odor característico que tem, porque tem ali a liberação de metano. Beleza, galera? E aí, com relação ao metabolismo, né, elas podem ser fotossintetizantes, elas podem ser quimiosintetizantes ou também podem ser heterotróficas, como a gente estava vendo ali na relação com as outras bactérias. Beleza? Então, assim, as árqueas, o que a gente também tem que levar em consideração aí e atentar a isso? Dá uma olhadinha aqui para mim. A gente tem que pensar que as árqueas, elas são organismos que foram encontrados a posteriori, né? Foram descobertos, foram estudados depois. Por quê? Principalmente por essa questão aí de algumas zonas que elas conseguem habitar, que são totalmente diferentes das outras bactérias. Zonas onde os seres humanos achavam que não tinha possibilidade nem de ter vida. Beleza? E elas conseguem, né, sobreviver nessas condições. Só que elas conseguem conviver nessas condições, por quê? Porque elas têm características específicas, né, tanto na sua morfologia quanto no seu metabolismo, que permitem a elas ter uma variação, uma variedade aí de metabolismo, principalmente de produção de matéria orgânica, bem diferente das bactérias que a gente estava vendo antes, dos outros protistas, beleza? Então, essa questão da fotossíntese, da quimiossíntese ou serem heterotróficas, na relação das árqueas, diferencia elas bastante dos protistas que a gente estava vendo antes. Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha essa parte aí do reino Monera.